Olá, meus amigos apostadores e apostadoras, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso BTEX. Na aula passada, a gente viu aí como é que funciona a nossa planilha, como é que você faz para preencher ela, e hoje a gente vai apresentar uma aula com essa planilha toda preenchida e analisar os dados para vocês. Como uma análise de dados é importante na vida de um apostador. Estou aqui ao lado, Augusto Coelho, vai liderar essa aula mais uma vez, e chega mais, chega junto, joga essa planilha na tela, garoto. É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais uma aula. Aqui, com todos os dados preenchidos, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui nas entradas, nós preenchemos todos os dados, tá bom? E agora, vamos mostrar para vocês os resultados. Fizemos questão de fazer um preenchimento de janeiro a dezembro, para ter todos os meses, todos os mercados, tá? É uma simulação, tá? Não são dados verídicos a ponto de você falar, tá exatamente, não. São várias ligas que a gente utilizou. Vou mostrar aqui também para você. A gente utilizou várias ligas para ter o máximo de informação e poder te trazer com mais representatividade. Bacana? Então vamos lá para a análise. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos ao longo desses 12 meses, né, iniciando com uma banca de 100 unidades, chegamos a 147,16 unidades. E como eu disse lá na aula anterior, você consegue ver os lucros aqui em cada mês, tá bom? Os meses que foram com maiores lucros, né, e menores lucros. Da mesma forma, você consegue ver as odds médias, né, a win rate, o ROI e o lucro, né, específico de cada mês, sendo dezembro aqui um mês com maior lucro. Tá bacana? E os gráficos que a gente mostrou, o que a gente vê aqui? Você consegue perceber que a banca, nós fizemos 47 unidades, né? A banca cresceu, óbvio, bacana. Mas é importante você observar também que ela decresceu alguns meses. Tá vendo? Ela subia, descia um bocado, aí depois voltava a subir de novo. Então, assim, isso é muito próximo da realidade de qualquer apostador profissional, né, que se mantém lucrativo no longo prazo, que visa o longo prazo para poder fazer suas apostas, né, e que não se baseia por um único mês. E a gente vai mostrar isso na análise. A porcentagem de retorno mensal, olha que diferença, né? Teve meses que foi em torno de 5%, um pouco mais. Outros meses foi uma porcentagem negativa, menos 2%, menos 4,9%. E outros meses aqui, chegando em dezembro, com maior porcentagem de lucro. Então, você vê que teve meses que foi muito positivo, outros muito negativos, e assim por diante. Então, isso é realmente a realidade do apostador. E o que isso vem quando você olha um gráfico desse, né? E aqui também o desempenho mensal em unidades, para você ficar vendo de forma mais clara. O que você tem que fazer quando você olhar para a sua planilha, olhar para o seu ano, for analisar, olha, esse é meu ano, como é que foi? Primeira coisa que você tem que perceber, né, olhando para nós aqui, até para você superar o seu ano, é que terão meses positivos e terão meses negativos. Isso é fato, tá? Mas o cara lá que eu vi teve todos os meses positivos do ano dele. Bacana, foi um ano legal. Mas provavelmente, próximo ano, vai ter mês negativo. E você também não é ele. Você é você tem seu método. Você tem que pensar que você pode se ter um ano todo positivo. Cara, que bacana, legal, isso é muito bom. Mas o que acontece se você tiver meses negativos? Como que você vai reagir a isso? E especificamente aqui nesse exemplo, ó, agosto e setembro, pessoal. Agosto e setembro foi um mês que a gente pode, dois meses, um período que a gente pode considerar uma bad one. Uma sequência de heads que a pessoa teve, certo? E mês após mês, mesmo vindo de lucros após lucro nos meses anteriores, tendo tido um mês de head, esse aqui foi o primeiro mês que ele teve o maior head até então. Né? Ele teve 2 meses de menos 2 unidades, aqui ele teve menos 4. Para muitas pessoas, isso pode ser até um baque. Nossa, eu nunca cheguei a tão negativo, eu estava sempre acostumado com positivo. Né? Então pode ser até um baque. E quando ele chega no mês seguinte, com menos 5 unidades, ou seja, o mês que foi o pior mês dele, o mês seguinte é pior ainda, supera aquele prejuízo, muitas pessoas se abalam com isso. Então, o que é importante a gente ver aqui, ó? Você até então, quando você está tomando head, você só vê até aqui, ó, só até o setembro, tá vendo? Você não está vendo para frente, essa parte que você não está vendo. E isso que é o perigo, porque você não sabe o que vai vir para frente e aí você começa a tomar decisões precipitadas. É normal você sair de períodos negativos e ir para períodos positivos? É normal. É normal você seguir na sequência negativa? É normal. Tudo isso é normal, certo? Mas para você conseguir chegar nesse período positivo, após um período negativo, você tem que manter o quê? A sua disciplina, a sua gestão de banca, que a gente está ensinando aqui nesse método, nesse módulo aqui, certo? E o seu método que a gente ensinou aqui ao longo do curso BTEX, o método de trabalho. Se você seguir isso, você vai conseguir sair desse mês aqui, ó, e chegar nesse mês de 9 unidades. E essas 9 unidades praticamente recuperou
esses 2 meses negativos. Agora, a gente falou nesse módulo ainda, né, sobre gestão de stake, de você passou o período negativo, aí você pega a sua stake e reduz ela para perder menos, você está com medo de perder, continuar perdendo, então você quer diminuir a sua stake para perder menos. O que aconteceria se você fizesse isso? Esse mês seria o primeiro mês que você, ao invés de ter 9 unidades, você teria 4,5, entendeu? Se você tivesse reduzido a sua unidade, sua stake pela metade. Ao invés de ter esse lucro, você teria metade desse lucro. Então, você já nem recuperaria o seu prejuízo. Entende? Então, como a gente falou naquela aula, vocês bem relembrem, se não relembram, voltem lá na aula. É fundamental você ter um planejamento da sua gestão de stake, da sua gestão de banca, para você não tomar decisões precipitadas após um período muito ruim, certo? Da mesma forma, eu vou pegar aqui, 2 meses positivos, 5 unidades, 4 unidades, aí perdeu um pouquinho e fez 7 unidades no mês de maio. E aí, o que você faz? Você faz o contrário. Como o Paulo falou na aula anterior, você pega e dobra a sua stake. Agora eu vou melhorar, tô no lucro, eu acho que eu vou começar a lucrar. E aí é justamente o período que você não tem lucro, você tem prejuízo. E esse prejuízo seria muito maior se você tivesse mudado a sua stake. Se a sua stake for planejada a cada 3 meses, tudo bem, ela vai cair ao longo desses meses, mas de uma forma planejada. Se você tomar atitude após o mês, após aquele período, cabeça quente ou muito empolgado demais, a tendência é que seus resultados sejam muito piores do que poderiam ser. Bacana, pessoal? Então, o que acontece? Concluindo aqui, você teria se você fizesse essa gestão, ou tivesse parado, como muita gente faz, vou fazer meu stop loss. Aqui, por exemplo, poderia não ser menos 4, menos 5, poderia ser menos 10, menos 15. E aí você fala, não vou fazer meu stop loss, vou parar de apostar e voltar mais para frente. Às vezes você perde um período positivo. Então tem que tomar muito cuidado, suas decisões têm que ser muito bem pensadas e planejadas, tá bom? Vamos ver esse mês de setembro aqui na prática, como que ele foi? Por que ele foi tão negativo? Vamos lá. Como eu mostrei para vocês, né? Cada mês você vai ver detalhadamente o que aconteceu naquele período. Então lá você vê o resumo e aqui você vê o detalhe. O que a gente tem de detalhe aqui, pessoal? Começando pela a nossa taxa de acertos. Né? A gente teve 52% de red, 36% de green e 12% de void, certo? E aí do lado você vê a sua win rate, 41%. E a primeira coisa que você bate o olho e pensa, Augusto, tem alguma coisa errada. Como eu tenho um win rate de 41%, sendo que eu acertei 36% de todas as minhas apostas, certo? O que acontece? A win rate nas apostas esportivas, ela é calculada com base na sua quantidade de acertos, certo? Dividido pelo total de apostas, menos o void. Ela desconsidera os voids para a gente ter uma taxa de a nossa win rate. Então aqui é uma discriminação do que você tem de green, red e void, para você saber quantos por cento você teve de cada um. Mas aqui é a sua taxa, sua win rate, que é o seu green, né? Pelo total menos o void, desconsiderando o void. Bacana? Então a gente vê que, de cara, a nossa win rate naquele período foi muito baixa. Nós tivemos um período de acerto muito baixo. Né? Isso implicou o quê? Naquelas menos 5 unidades, que a gente consegue ver aqui, menos 5,76 unidades naquele período. E o que mais que a gente pode observar? Foi um mês de poucas entradas, certo? Ou seja, muitas entradas, poucas entradas, não vão refletir necessariamente no seu lucro, no seu prejuízo, tá? Mas esse aqui foi um mês de poucas entradas, certo? E a odd média aqui, na faixa de 2, certo? Uma observação importante, pessoal. Aqui foi uma simulação, como vocês sabem, como a gente já avisou, certo? Mas a gente pode tirar algumas coisas, por exemplo. Será que esse mês, numa situação comum, no seu dia a dia, será que esse mês você fez menos apostas porque você fugiu do seu método? É uma coisa você se pensar. Você olhou aqui, normalmente eu faço 100 apostas, 70, e aí nesse mês você fez 30. Por que será que você fez 30? Porque tiveram poucos jogos? Tudo bem. Porque esse mês não teve muito valor nos jogos que eu precifiquei? Ótimo. Se você está fazendo isso, você está extremamente certo. Agora, se você fez poucas entradas, porque você está com a confiança baixa, você vem de um mês de agosto negativo, e aí você olha, cara, já estou negativo, você começa a desconfiar das suas entradas. Mesmo você tendo, até então, de janeiro até junho, estando positivo, mas você começou a desconfiar, achando que o seu método já não está mais lucrativo. E reduziu a mão aqui, então tome muito cuidado. Isso é uma coisa que não se deve fazer, tá bom? Mas aqui foi só uma simulação, tá? Agora a gente vai para o mês de dezembro para comparar. O mês de dezembro foi o mês mais lucrativo que a gente teve. Final do ano, né? Final do período aí, a gente teve. O que a gente sabe aqui? De cara a gente vê que a nossa win rate foi muito mais alta, 58% de win rate, certo? A gente acertou 50%, mas desconsiderando os voids, nós tivemos 58% de win rate, certo?
nós investimos muito mais unidades do que naquele mês de setembro, né? Aqui já está mais na média dos períodos. Foram 132 unidades investidas, né? E numa odd média muito próxima daquela, né? 1,97. É quase que a odd média próxima da maioria dos apostadores profissionais, né? E esse mês foi o mês que a gente teve um lucro de 19 unidades, certo? Mas cabe salientar aqui, pessoal, um mês de 19 unidades, mesmo assim, teve dias negativos. Ó, a gente teve aqui um dia, quer ver, ó, menos 4 unidades no dia 13, menos 2,4 unidades no dia 27 e no dia 16, menos 2,6 unidades. Pensa esse dia, esse menos 4 unidades, é um domingo, um sábado seu, e aí você chega nesse dia e fala, cara, ou uma sexta-feira, seja qual for, você fala, cara, esse mês foi horrível, esse dia foi horrível. Não estou confiante para o dia seguinte. Cara, não pode se basear por dias negativos, nem por meses, que eu já mostrei aqui para vocês, quem dirá por dias. Então, se você ainda faz isso, se você ainda passa por um dia muito ruim e começa a duvidar, desconfiar do seu método, ou ficar inseguro, pare agora com isso. Essa planilha e esse nosso curso é justamente para você melhorar nesse ponto, tá bom? Por quê? Porque você vê de um dia extremamente positivo, aí cai num dia totalmente negativo, vem um dia mais ou menos neutro e cai no outro dia muito lucrativo. E isso vai mostrar para vocês que essa é a realidade. É isso que vai acontecer ao longo dos meses, ao longo dos anos, tá bom, pessoal? Então, você vai poder olhar os seus gráficos, ver os dias que você foi mais negativo, certo? E aí, é bom saber os dias positivos e negativos, mas não pode se influenciar por eles para tomar decisões precipitadas. Tá bacana? E agora, a gente vai entender como que a gente poderia fazer a análise mais aprofundada dos mercados, porque você fala, Augusto, esse dia foi negativo. Por que será que eu fui negativo? Aí você vai entender, será que foi um dia que eu fiz mais entradas no mercado que eu não estou muito bom? Será que nesse dia, os mercados que eu mais trabalho, eu não trabalhei? Será que nesse dia eu trabalhei mais no live, sendo que eu sou melhor no pré-live? Enfim, a gente vai entender um pouco melhor agora, analisando, fazendo as análises de mercado e ligas. Vamos lá, Paulo, com você. Vamos lá, você falou muito bem, concordei bastante com tudo que você falou. E para a galera entender que é isso, até nos períodos que você é positivo, você vai ter microperíodos negativos, né? Nesse último mês que você mostrou, por exemplo, tem uma sequência de 4 dias de red, né? Então, acho que do dia 16, se eu não me engano, pode voltar lá, aqui. Ver? Aqui, ó. Do dia 16 mesmo, ó. Do dia 16 ao dia 19, tá vendo? Então, são 4 dias seguidos de red, mesmo num mês que é muito positivo. Então, quanto mais cedo você souber lidar com isso, né, melhor. A mesma coisa é no green, né? Você vê que tem alguns períodos aí de 3, 4 dias seguidos de green. Então, não se empolgar demais, não perder a cabeça quando tiver no negativo, não se empolgar demais quando tiver no positivo. Mas vamos para lá, vamos para a nossa análise aprofundada, né? Então, a gente já mostrou, já falou, planilha não é só para saber se você está lucrando ou se você está perdendo. A planilha é como se fosse um consultório médico. Ela tem que te dar o quê? Ela tem que te dar um diagnóstico, tá bom? É você fazer os exames que você tem que fazer, okay, no seu método de trabalho. Então, a gente vai começar passo a passo, né? Vamos começar primeiro aqui com os mercados. Então, se você perceber, ó, a gente tem alguns mercados cadastrados, né? A gente fala aqui de handicaps, e aí dividimos em 3 partes. Por que a gente dividiu esses handicaps em 3 partes? Esse é o primeiro ponto. Quando você pega handicaps positivos, significa que você está ao lado de quem? Está ao lado do underdog na partida. Você está entrando no jogo com alguma vantagem de handicap. Né? Quando você pega o negativo, é porque você está apostando em quem? Você está apostando no favorito. E como você está apostando no favorito, você tem que dar alguma vantagem. Né? Você tem... É como se tivesse um obstáculo a mais para você vencer a sua aposta. Quando você entra no handicap 0, você está apostando num jogo que, teoricamente, ele é equilibrado. Perceba que dentro desses 3, você está bem melhor no handicap positivo. O handicap positivo, né, isso claro que é hipotético, né? O Augusto já falou, isso é uma simulação, tá bom? Então, na minha análise, percebendo esses resultados, o que é que eu vejo? Vejo que está melhor no handicap positivo, que tem muitas apostas, ou seja, é um apostador que não tem aquele bloqueio mental e emocional de apostar contra o favorito. Então, isso é importante. E ele está sabendo filtrar muito bem isso do mercado, porque não é sempre, tá bom? E não é em todas as ligas. Mas há essa tendência de se querer apostar no vencedor da partida. E quando a gente quer apostar no vencedor da partida, a gente aposta no lado do time favorito, no lado do handicap negativo. Você percebeu o resultado aqui no handicap 0?
deu um pouquinho negativo. Ou seja, você não está tendo muito problema nesse mercado, mas são pouquíssimas apostas, são 13 apostas. Olha a diferença de 332, 416 para 13. Ah, eu sou ruim no handicap negativo, vou abandonar? Por esses dados aí, não. Não tem como você dizer isso. São apenas 13 apostas no universo de 1.807 apostas, que foi tudo que você fez até aqui. Beleza? Então, não tem como você concluir muita coisa a partir daí. Vamos para o over e o under goals, né? Então, mais uma vez, ó, encontra-se aí um equilíbrio nesse apostador, tanto no over quanto no under, né? Então, ele aposta mais ou menos da mesma forma. Então, ele, mais uma vez, mostra que não tem esse bloqueio emocional, né? A maioria das pessoas querem apostar no over, a gente já falou disso aqui em outras aulas. E ele foi mais lucrativo também no under. E, mais uma vez, aqui eu quero pincelar. Eu não estou dizendo para você sair apostando em underdog e para você sair apostando no under, porque a maioria das pessoas fazem o contrário. Você tem que sair apostando onde o seu método encontra valor. Esse exemplo aqui, ele é hipotético, tá bom? É uma simulação. E não tem nada de real nisso. Essas apostas não são minhas, não são do Augusto, não é de nenhum outro apostador. É uma simulação que a gente está fazendo para vocês. Beleza. A gente vem para o over escanteios. Um mercado negativo, 0%, ou seja, de win rate. Não acertou nenhuma das 3 bets que fez. Mas foram apenas 3 bets. Não tem muito o que você fazer. Não tem muito o que você analisar. E apostou 105 vezes no under, né? Para ter um retorno aí de 1%. No handicap de cantos foram 43 apostas, um resultado muito bom. Bom, e aí eu quero falar disso. 8 unidades em 43 apostas do handicap de escanteio. Aí você olha, poxa, achei meu método agora é handicap de escanteios. Não, não é. Isso é uma boa amostragem, é um bom indicativo que você está andando pelo caminho certo. Mas você precisa de mais apostas para entender melhor. Foi uma temporada inteira e você fez 43 unidades. Significa que sua prioridade são outros mercados no momento, mas é bom você ficar de olho nesse mercado. É bom você entender melhor como foi essas bets, o que foi que você achou de interessante, né? Que método você utilizou para ver se você consegue replicar isso mais vezes. Claro, sempre tendo valor. Não adianta fazer número por fazer, sair apostando na torta e à direita. Só apostar quando realmente tiver valor. Ambas marcam um resultado excelente, né? E aí eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, né? Nesse caso, a gente vai analisar aqui, ó, 2 mercados de gols que as pessoas gostam bastante, pelo menos é o que eu vejo por aí. Ambas marcam e over goals. Você tem 118 apostas em um, 375 apostas em outro. Veja só, 15 unidades de lucro contra praticamente 0, né? Então, você gastou muito esforço aqui, principalmente se isso aqui vem de um método que não é de precificação pré-jogo. Porque, assim, se você faz uma precificação pré-jogo, aí você não tem como saber se você vai fazer 200 apostas, ou 5 apostas, ou 1.000 apostas. Apresentar valor, você vai apostar. É diferente de um método que você cria para trabalhar no live. Se isso vem de um método que você cria para trabalhar no live, realmente não está valendo a pena. Por quê? Porque você está gastando muito tempo, gastando muita energia para algo que não está te dando retorno. 0,39 unidades, depois de 375 apostas, imagine que cada aposta dessa aí fosse um exemplo. Mais uma vez, quero destacar uma simulação. Imagine que cada aposta dessa fosse em um jogo, são 375 jogos assistidos para fazer essas apostas, fora os jogos que você assistiu que não fez a aposta, né? Para depois ter 0. Enquanto no ambas marcam, você, em menos aposta, está filtrando muito no mercado. E é menos aposta não no sentido de ser pouquíssimas, como, por exemplo, de 43, 13 e 3 apostas que a gente viu. É um número relevante, é 118 apostas. É um terço, né? Menos de um terço, mas quase um terço das apostas em overgoals. Então, é um número interessante, é para você pensar onde você vai gastar a sua energia, tá bom? Obviamente, como eu falei, se você tem um método de precificação pré-jogo, não tem muito como controlar quantas apostas você vai fazer nesse sentido. Por quê? Porque apresentou valor, você tem que fazer. Não apresentou valor, você não tem que fazer. Mas quando é um método de trabalho para trabalhar no live,
Aí faz muita diferença você fazer esse filtro e deixar de fazer algumas apostas no mercado que nem negativo é. Mas quando você coloca nessa balança o tempo e a energia gasta, para mim se torna um mercado negativo. Concorda com isso, Augusto? Exatamente. O tempo vale muito, né? Principalmente a gente nas apostas esportivas. Então, você gastar 13 apostas e ter menos 0,54, se fosse por optar, eu optaria por continuar com essa, que eu tive pouco tempo e não tive retorno um pouquinho de negativo, do que essa que eu gastei boa parte do meu tempo, né? Isso tem que ser pesado muito bem. Boa. Vamos aqui para campeonatos, né? Então, a gente aqui, ó, começando com campeonatos, vamos pegar aqui, por exemplo, Brasileirão Série A, 232 apostas, modo médio aqui de 1,93, 52% de win rate, 10% de ROI, é um ROI maravilhoso, né? Qual investimento você tem 10% de retorno? Muito difícil, 10 unidades. Então, isso aqui, para mim, dependendo de que mercados você trabalha, de como você trabalha, né? Pode ser, sim, você dizer que tem um método validado e você ter confiança para as próximas temporadas no Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Aqui a gente, como eu disse mais uma vez, é uma simulação. Muitas pessoas vão fazer bem menos do que 332 apostas no campeonato, né? Que a gente já sabe que tem 38 rodadas, quando a gente contar, cada rodada tem 10, ou seja, dá 380 rodadas. Então, está muito próximo ali de uma aposta por jogo, tá bom? Obviamente, vai ter gente que vai fazer muito mais apostas do que isso, principalmente quem trabalha no live, quem trabalha com stake, esse é uma quebrada, né? Mas não é quebrada o termo certo. Trabalha com fracionamento de stake, né? Você vai para o jogo para gastar uma unidade, aí você bota 25% numa coisa, 15% em outra coisa, 10% em outra coisa. Isso é muito utilizado nos traders, alguns pantas trouxeram isso também para o seu trabalho. Eu, algumas vezes, faço isso, por exemplo, no mercado de escanteios, às vezes dou uma quebrada nessa stake, boto metade, sei lá, no over para sair mais um escanteio devolver, né? Seria o handicap asiático aí, e depois mais meia unidade no limite, e só para deixar como exemplo para vocês. Então, quando você vai fazer isso, na hora de você colocar na planilha, você tem que colocar separado. Você não pode colocar essa entrada como uma entrada só, porque você está pegando odds diferentes, está pegando mercados diferentes, por mais que seja em escanteio, são linhas diferentes de trabalho. Então, você tem que colocar na planilha isso separado. E aí vai gerar mais números para a sua planilha, vai gerar uma quantidade de apostas maior, como a gente está apresentando ali. Série B também, ó, quantidade de apostas gigantesca, e por aí vai, né? Vamos tentar pegar uma negativa aqui. Qual mais negativa? Essa aqui, ó, La Liga. Tá vendo? Também muitas apostas, 307 apostas, né? E menos 5,8 unidades. Tá valendo trabalhar com essa liga? Ao meu ver, parece que não. Diante de tantas ligas que você trabalha, por que você vai insistir nessa liga aqui que você fez muitas apostas, tem um espaço amostral gigantesco, já se mostrou negativa? Por que eu vou carregar ela comigo para a próxima temporada? Seria uma liga que com certeza eu deixaria um pouquinho ali de lado. Obviamente que você pode passar um ano negativo numa liga, né, e ser lucrativo nela em outras temporadas. Isso existe. Só que a questão aqui tem muitas ligas aqui, são muitas. Então não tem a necessidade de você continuar carregando essa liga. Agora, se você só trabalha com 2 ligas, foi positivo em uma, negativo em outra, você vai abandonar para ficar só em uma? Depende, né? Você pode abandonar e ficar só com essa que você está e já ir testando outra, ou realmente focar só nessa que você já estava positivo, ou tentar reajustar e ver o que você errou nessa liga, nessa temporada, porque em outra já mostrou positivo, e tentar reequilibrar para a próxima. Então, assim, depende muito do que seus dados estão mostrando. A gente está dando esse exemplo aqui de muitas ligas. Então, nesse exemplo aqui de muitas ligas, com certeza, várias dessas ligas eu iria deixando pelo caminho. Algumas delas, talvez até positiva, né? Não estou vendo aqui exatamente uma positiva que eu poderia deixar, né? Porque, ó, Carioca tem muitas apostas, mas está positivo. Um que tem ficado mais ou menos no 0-0. A Copinha, mas só tem 2 apostas. Não, Copinha Sub-20. É isso, eu acho que de muitas apostas não ficou nenhuma nesse exemplo. Mas fica essa dica também, né? A mesma coisa aqui do overgoals. Você tem muitas apostas para ficar no 0-0. Será que está valendo a pena? Acredito eu que não. Bom, vamos para o nosso próximo quadro, né? A gente tem aqui o momento da bet, né?
Ó, pré-live e live. Olha só o que está acontecendo. Eita, 1.666, o 666 apareceu aqui. E apareceu da forma positiva, né? 61,24 unidades de lucro, ou seja, está muito bem no pré-jogo. No live foram poucas apostas, mas essas poucas apostas causam um dano na sua banca, né? Foram menos 14 unidades. Está valendo a pena esse live? Acredito eu que não. O live é muito mais desgastante, tanto no aspecto físico, como no aspecto emocional para o apostador. Isso é uma coisa que eu carrego de mim. Outras pessoas podem dizer exatamente o contrário, mas eu sou uma pessoa de opinião própria e defendo muito as coisas que eu acredito, e eu vejo que o caminho é esse. Muita gente fala da questão do valor no live, a gente já discutiu bastante sobre isso em vários lugares. Se você acompanhar tanto o meu trabalho como o trabalho do Augusto, que eu acredito que acompanham, até por isso estão no curso, sabem o quanto a gente defende ainda as apostas pré-live, exatamente por questões como essa, né? Isso não é realidade para todo mundo, que fique bem claro. Tem muitos apostadores bastante lucrativos no live, mas uma coisa não pode ser negada: trabalhar no live é sim muito mais desgastante. Tanto na parte física, você fica muito mais cansado, são muitos jogos para acompanhar, como na parte mental. Por que na parte mental? Porque tem que ser jogo de um lado, tela aberta do outro, momento certo da entrada, muitas vezes o stake não entra, o mercado muda, o mercado gira, quando sai um gol, o mercado se movimenta de uma forma diferente, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Tanto é que se o cara for um apostador pré-game e não der a win, né, é complicado para ele perder a cabeça e apostar a banca dele toda. Mas assistindo um jogo de futebol, não é raro ver uma pessoa que faça 5, 6, 7, 8, 10 apostas no mesmo jogo. O jogo está muito over, o jogo está muito movimentado, a Atalanta está atacando demais, né? Falo da Atalanta, que é a queridinha aí dos apostadores que gostam de mercado de gols, e não é difícil, eu tenho certeza que dentro desse curso, assistindo essa aula, tem um cara que já passou por isso, de fazer 4, 5, 6, 7, 10 entradas em um mesmo jogo. Então, muitas vezes não vale a pena, e aqui está mostrando que não vale a pena. Ah, Paulo está dizendo que vou parar de apostar live. Não, de maneira alguma. Você vai analisar os seus resultados. Se nos seus resultados o live está te dando retorno, você vai fazer o contrário. Você pode deixar o pré-live para apostar só no live. Depende muito do retorno que você está tendo. Está valendo a pena essa energia que você está gastando? Se está, ótimo, parte para cima. Vai para o live, vai com tudo, vai na fé. Agora você tem que ir não na base da intuição. Ah, fulano falou que não existe mais aposta de valor para jogo. O mercado está muito ajustado. O valor agora está todo no live. Quem não for para o live vai ter que sair das apostas porque não vai encontrar mais valor para live. Não caia nessa. Olhe o que é que serve para você. Tem muitos bons apostadores, tanto de pré-live como também de live. Conheço vários, sei que o Augusto conhece vários também. Vamos para a nossa última tabela. HT e FT. Então, ó, dois mercados positivos. O FT, né, trabalhado muito mais do que o HT. Então, aqui não tem muito nem o que acrescentar. Você tem, por exemplo, mas ainda vou falar de uma coisinha aqui que mostra. Win rate, coloca aqui nessa parte, Augusto. 65% no HT. O FT, 52%. Aí você diz, cara, eu sou fodão. No HT, eu sou bom. Eu vou deixar o FT, porque no HT eu quase sempre acerto. Ó, 65%. Não faça isso, porque aqui tem uma questão básica, né? Comparativo. Você tem 40 apostas contra 1.767 apostas. No curto prazo, e 40 apostas, para quem trabalha no mercado de apostas esportivas, é curto prazo, nem que você tenha demorado 1 ano para fazer essas 40 apostas, que é o caso dessa planilha, é curto prazo. É muito pouco. A variância disso é muito grande, né? Você tem uma variabilidade de resultados gigantesca para um número pequeno. A tendência, né, que quanto maior o número de bets você faça, né, mais esse número do win rate vai se normalizando para uma coisa mais real.
E quando você aposta no mercado profissional, né, e acredito que vocês estão aqui no curso, vislumbrando essa possibilidade de apostar em mercados profissionais, de se tornar um profissional das apostas esportivas, né, maior essa tendência de centro, essa tendência de meio. Isso aí iria uma aula inteira para falar de estatística para isso, né? Mas é mais ou menos aquela ideia da moeda. Você pode jogar a moeda 5 vezes, cair a 5 caras. Mas quando você jogar essa moeda 1 bilhão de vezes, vai ficar mais próximo de ter o mesmo número de caras do que ter o mesmo número de coroas. Então, se você trabalha no mercado profissional, no mercado ajustado, a sua proximidade ali do win rate, né, descartando a questão dos voids, né, comparando ali só você acerta e o que você erra, tem que ficar próxima de 50%. Então, até por isso é importante uma odd média alta, né, para que a sua win rate, em torno desses 50%, que acontece aqui no FT, tá vendo? Mais de 1.700 apostas, mas com 52% de win rate, vai te trazer a lucratividade, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês essa aula. Gostaria de salientar pela 10ª, 30ª, 80ª zilhões de vezes que isso aqui foi uma simulação de dados, tá bom? Isso não reflete os dados, né, nem de planilhas do Augusto, nem das minhas planilhas, nem dos grupos que a gente participa e nem de outros apostadores do mercado. Simplesmente a gente compilou vários jogos, jogamos vários mercados e aí saiu esses resultados. E ter servido para vocês como exemplo de como analisar os próprios resultados de vocês depois dessa planilha toda preenchida. Então, convido todo mundo. Tem dificuldade no preenchimento da planilha? Conversa com a gente, chama lá no suporte, que a gente vai dar todo o suporte para vocês. Compilou todos os seus dados, né? Estamos aqui terminando o ano, vai ter o ano de 2021, aí, aliás, o ano de 2022 inteiro, para vocês também trabalharem, né, com essa planilha. Né? Cara, tem uma boa quantidade de resultados? Compartilha esse resultado com a gente, manda para a gente por e-mail, marca a gente nas redes sociais com seus resultados, mostra que você está usando a nossa planilha, isso vai ser muito bacana, tá bom? Então, quero agradecer a todos vocês. Por aqui a gente encerra o módulo de gestão de banca. Um grande abraço. Deixa para o Augusto fazer as considerações finais dele aí também acerca desse módulo. É isso aí, Paulo. Muito bem colocado. Espero que vocês usem bastante a planilha. Tirem todas as suas dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Qualquer erro, qualquer falha, pode mandar para a gente. Qualquer dificuldade em interpretar os dados, manda para a gente também. Tanto aqui nos comentários, quanto pelos contatos do suporte, né, no contato por e-mail. Beleza, pessoal? E é isso aí. Mais um módulo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. E vamos até o próximo. Forte abraço, pessoal.